Você já teve que fugir no meio da noite por sua vida? José acorda, coração disparado, suando frio. Um anjo acabou de dar um aviso aterrorizante. Fuja! Herodes quer matar a criança. Eles têm horas, talvez minutos. Neste episódio, você vai viver a fuga desesperada no meio da noite, a jornada perigosa através do deserto e a fúria de Herodes, que resultou em tragédia. Fique até o final, porque Jesus se tornou um refugiado e isso muda tudo. Vamos juntos. Respire fundo, feche os olhos, volte comigo para Belém. Alguns dias se passaram, os magos já partiram, de volta para o Oriente. José e Maria estão em casa, com Jesus. Talvez 1 ou 2 anos de idade agora. Eles finalmente se estabeleceram, encontraram uma casa. José está trabalhando como carpinteiro. Maria cuida de Jesus. Tudo parece pacífico, seguro, normal. Mas nesta noite, tudo vai mudar novamente. Só depois descobrimos o que ele nos quis proteger. Tu és o meu refúgio na tormenta. Tu és a minha força. José dorme, exausto de um dia de trabalho. Ao lado dele, Maria. No pequeno berço, Jesus. Respiração suave, pacífica. Mas então, algo muda no ar. Uma presença. José se mexe no sono. E então, um anjo. Não gentil desta vez, urgente, intenso. José, a voz ecoa. Não é convite, é ordem. Levante-se. José se mexe no sonho. Pegue a criança e sua mãe. A voz é firme, desesperada. E fuja para o Egito. Fuja. Por quê? O anjo continua, e as palavras congelam o sangue de José, porque Herodes vai procurar a criança para matá-la. Matar. Herodes quer matar Jesus, o rei. Tem tanto medo de um bebê que quer assassiná-lo. Fique no Egito, o anjo ordena, até que eu lhe diga, e desaparece. José acorda. De repente, violentamente, suando, coração disparado. Por um momento, ele pensa que foi só um sonho, um pesadelo. Mas então, ele sabe, ele reconhece a presença de Deus. O aviso é real, o perigo é real e eles precisam sair, agora. Maria, ele sussurra. Mas é um sussurro urgente, sacudindo-a. Maria, acorda! Ela abre os olhos. Vê o pânico no rosto dele. O quê? Precisamos sair, agora. José já está se levantando, pegando roupas, cobertores. Herodes quer matar Jesus. As palavras fazem Maria congelar. O quê? Um anjo me avisou. Precisamos fugir. E então, ela entende. Não há tempo para perguntas. Não há tempo para nada. José trabalha freneticamente. Água, comida, roupas. Tudo o que podem carregar. O ouro dos magos. Graças a Deus pelos magos. Sem aquele ouro, eles não teriam como sobreviver no exílio. Tudo faz sentido agora. Deus já estava provendo. Rápido, rápido, José murmura, mãos tremendo. Porque cada segundo pode ser a diferença entre vida e morte. Maria pega Jesus, ainda dormindo, inconsciente do perigo. Ela o envolve em cobertores extras, segura-o perto do peito. Lágrimas escorrem silenciosamente. Está tudo bem, meu amor, ela sussurra. Mas sua voz treme, porque ela está com medo, muito medo. Eles vão fugir,
para o Egito. Centenas de quilômetros, através do deserto, no meio da noite, com um bebê. Eles saem. Meio da noite, escuridão total. José carrega os suprimentos, Maria carrega Jesus. Eles olham para trás, uma última vez, para a casa, para Belém, para tudo que conhecem. E então, viram as costas e caminham para a escuridão, refugiados, fugindo por suas vidas. Eles caminham a noite toda, José à frente, guiando o jumento, Maria montada, segurando Jesus. Cada som os assusta, cada sombra, uma ameaça. Serão soldados de Herodes? Eles estão nos seguindo? Paranoia, medo. Mas eles continuam, porque parar significa morte. O sol nasce, mas não traz alívio, apenas calor. Calor escaldante do deserto. José está exausto, não dormiu, mal comeu. Maria está pálida. Jesus chora, com fome, com calor, assustado. Mas eles não podem parar, não ainda. Precisam se distanciar mais de Belém, mais de Herodes. Eles passam por outros viajantes, caravanas, comerciantes. José mantém a cabeça baixa, não faz contato visual. Só mais uma família viajando, ele pensa. Nada de especial, nada de suspeito. Mas por dentro, seu coração dispara a cada olhar. Eles sabem. Herodes enviou soldados? Estamos sendo procurados? Cada pessoa é ameaça potencial. Enquanto isso, em Jerusalém, Herodes espera que os magos voltem com informações sobre a criança, mas eles não voltam. Dias passam, semanas, e finalmente, Herodes entende. Ele foi enganado. Os magos o enganaram. Sua fúria explode. Gritos ecoam pelo palácio. Servos tremem. Encontrem essa criança. Mas como? Herodes não sabe onde Jesus está. Os magos não disseram. Então, ele toma uma decisão. A decisão mais monstruosa de sua vida. Matem, ele ordena. Voz fria, calculista. Todas as crianças. Os soldados olham, chocados. Majestade? Em Belém e arredores, Herodes se inclina. Todo menino de 2 anos para baixo. Silêncio. Até os soldados endurecidos hesitam. Mas Herodes não recua. Se não sabemos qual é ele, então matamos todos. E aconteceu. O massacre dos inocentes. Soldados invadiram Belém, casa por casa, famílias gritando, mães chorando, pais tentando proteger. Mas inútil. A profecia se cumpriu. Ouviu-se um choro em Ramá, Raquel chorando por seus filhos, e não quis ser consolada, porque já não existem. 20, talvez 30 crianças, inocentes, mortos, por causa de um rei paranoico, com medo de um bebê. Mas José, Maria e Jesus já estavam longe, dias de viagem, exaustos, famintos, assustados, mas vivos. E finalmente, eles veem a fronteira, o Egito. José olha para trás, para a terra de Israel, sua terra, que agora não é mais segura. E então, cruza para o Egito, terra estrangeira, terra de exílio. Eles chegam a uma aldeia, pequena, pobre, cheia de outros refugiados. Judeus que fugiram de Herodes antes. José e Maria não falam a língua, não conhecem ninguém, não têm casa, não têm nada, exceto um ao outro, e Jesus.
refugiados. É isso que são agora. O rei do universo é um refugiado. José encontra trabalho, carpinteiro. É o que sabe fazer. Mas é diferente aqui. Ferramentas diferentes, madeira diferente, clientes desconfiados de estrangeiros. Mas ele trabalha duro, porque precisa alimentar sua família, proteger Maria, proteger Jesus. Dias se tornam semanas, semanas se tornam meses, e eles esperam o sinal de Deus. Jesus cresce no exílio, seus primeiros passos em terra estrangeira, suas primeiras palavras, cercado por língua estranha. Maria o observa brincar e pensa: este menino que criou as estrelas está brincando na poeira, como refugiado, como fugitivo, e ela entende algo. Jesus veio para os marginalizados, para os esquecidos, para os refugiados, porque ele mesmo foi um. E ali, naquela terra estrangeira, eles esperam o dia em que Deus dirá: voltem, é seguro agora, porque Herodes não viverá para sempre. E Jesus tem um destino, um propósito, que o Egito não pode conter, que Herodes não pode impedir, que nada pode parar. Mas por agora, eles esperam. No próximo episódio, a espera termina. Herodes morre e uma família de refugiados finalmente volta para casa, para Nazaré, onde Jesus crescerá, onde ele se preparará para mudar o mundo. Até lá. Se o medo te acordou no meio da noite, saiba que o mesmo Deus que guardou o menino está acordado e cuida de você. A jornada de Jesus continua, de refugiado a Salvador. Se esta história tocou você, compartilhe, porque o mundo precisa lembrar que Jesus entende o sofrimento, a perda, o exílio, porque ele viveu tudo isso. Até breve. Ele vai te levar, porque ele nunca te abandonou. Nunca te abandonou. Às vezes o caminho que Deus escolhe não é o mais fácil, mas é o mais seguro. Às vezes a proteção do céu parece silêncio, mas o silêncio de Deus nunca é abandono. Era a madrugada mais escura da noite, quando o anjo desceu e tocou o sonho de José. Levanta, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, não há tempo a perder. José abriu os olhos com o coração acelerado e olhou para Maria dormindo com o filho no colo. Não fez perguntas, não pediu explicações, só disse sim, Senhor, e se levantou do chão. Quantas vezes Deus nos acorda no escuro e pede que partamos sem entender o porquê. Quantas vezes a fé caminha sem ver o futuro e só depois descobrimos o que Ele nos quis proteger. Tu és o meu refúgio na tormenta, Tu és a minha força no cansaço, quando o mundo ao redor me assusta.
filho com ternura, com os mesmos panos da noite do nascimento, e partiu na escuridão sem saber o destino, mas com a paz de quem confia no momento. O jumento pisava devagar nas pedras e o bebê dormia no colo da mãe, enquanto Herodes lá atrás preparava a fúria. Deus já havia aberto o caminho além. Quantas vezes na minha vida também o inimigo veio para me destruir, e eu não sabia, mas Deus já tinha agido, já havia preparado o caminho para eu sair. Ele não adormece, ele não descansa, os olhos do Senhor estão sobre os seus. Quando a tempestade vem, o coração cansa, ele já está na frente, esse é o nosso Deus. Quando o mundo ao redor me assusta e assombra, eu corro, Senhor, para o teu abraço. Tu que guardaste o menino na escuridão, tu que abriste o caminho no deserto imenso, ainda és o mesmo Deus da proteção, e o teu amor por mim é sempre intenso. Eu não entendia porque o caminho era tão duro, porque o filho prometido precisava fugir, porque o salvador do mundo precisava de proteção, porque Deus escolheu esse caminho para nos conduzir. Mas guardei cada coisa no meu coração, cada passo no deserto, cada noite sem lar, e fui aprendendo que confiar em Deus não é entender tudo, é simplesmente caminhar. E quando chegamos ao Egito com segurança, eu me ajoelhei e chorei de gratidão, porque Deus havia sido fiel uma vez mais, e o que parecia perda era proteção. Ele usa o deserto para nos transformar, ele usa a fuga para nos aproximar, ele usa o que nos assusta e nos faz tremer, para mostrar que só nele podemos viver. Tu és o refúgio na adversidade, tu és a minha força no cansaço. Quando o mundo ao redor me assusta e assombra, o Senhor para o teu abraço. Tu que guardaste o menino na escuridão, tu que abriste o caminho no deserto imenso, ainda és o mesmo Deus da proteção, e o teu amor por mim é sempre intenso. Tu és fiel ontem, hoje e para sempre, tu és o mesmo Deus de Abraão e José. E quando o medo vier e o coração tremer, tu já estás no caminho bem à minha frente. Se hoje você está fugindo de algo, se o medo te acordou no meio da noite, saiba que o mesmo Deus que guardou o menino está acordado e cuida de você a cada açoite. Ele conhece o seu deserto pelo nome, ele conta cada lágrima que você chorou. E assim como levou a família sagrada com segurança, ele vai te levar, porque ele nunca te abandonou, nunca te abandonou.